Boa tarde, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário desta casa, quem nos acompanha através da internet, da TVL. Eu queria iniciar falando sobre a reunião da qual participei ontem no ESF William Theodor Schirman, na Itapuava Central, do Conselho Local de Saúde. Tem as fotos aí, onde fomos bem recebidos, onde além das demandas como a falta de profissional para vacinação, necessidade da segunda equipe nesse ESF, que poderia até ser em outro espaço, mas nessa região, a ampliação dessa unidade, o destaque foi para duas demandas importantes. Uma é que é a questão da faixa elevada em frente ao CAIC, onde além da escola, do ESF também funciona a creche, inúmeros pedidos foram feitos e nenhuma atenção do poder público foi dada. Aqui quero reforçar junto ao líder do governo que algo seja feito, não está aqui neste momento no plenário, abaixo-assinados inclusive, indicações, requerimentos e nada. Eu tenho feito inúmeras cobranças, outros vereadores também, como exemplo o vereador Ito, que estava inclusive ontem lá representado por sua assessoria, onde a outra importante reivindicação é a cobertura do prédio do CAIC. E quando falo em prédio, falo em toda a estrutura, onde funciona a escola, a creche e o posto de saúde, onde existe uma emenda parlamentar, me parece aí do senador Dalírio, no valor de R$500 mil a princípio para essa escola, porém não foi liberada. Temos acompanhado essa questão junto à CEMED, pois há muito tempo temos cobrado atenção para os CAICs da Velha e da Itapuava Central, sendo que na Velha já a questão do telhado foi resolvida e na Itapuava Central ainda não. Porém existe um impasse. O projeto, de fato, contempla todo o prédio do CAIC ou só a parte que atende à educação? Aí é que está a questão. Por isso estamos marcando uma reunião com a CEMED e a Secretaria de Saúde para verificar essa situação, onde devem estar presentes os representantes da escola, do CI, do SF, do Conselho Local, o vereador Ito, que estava lá representado também, se outros vereadores tiverem interesse, também onde assumir com a comunidade de fazer essa ponte, a interlocução, e se possível ainda essa semana termos essa reunião. Aquela comunidade precisa de atenção, a escola, a creche, o SF, e vamos lutar ao lado da comunidade por isso. Estive também ontem à noite no Gilson Piva, tem uma foto ali, eu acho apenas, Ari, no loteamento do Jardim Germânico, onde era para ter a reunião do Conselho Local também, acabou não tendo, mas conversei lá com algumas usuárias daquela unidade, que estão sempre em contato conosco, reivindicando atenção para algumas demandas. O vereador Enzo também passou por lá, mas não teve a reunião. Temos buscado participar de inúmeras reuniões nas mais diversas comunidades e bairros de nossa cidade, buscando estar o máximo possível presente e atento às necessidades da população para ajudar nas reivindicações. Fotos de outra visita que fiz no dia de ontem também na região norte da cidade, foi na rua Egídio Berkenbrock, uma transversal da rua Jacob Naish. Olha a situação dessa rua, que encontra-se abandonada pelo poder público, um estado de calamidade, onde se precisar de um atendimento de urgência, como SAMU, bombeiros, a situação é dramática. Fora isso, os moradores estão com dificuldade de acessar suas residências, entregas não estão podendo ser feitas, é difícil a situação, onde até o Ministério Público, os moradores recorreram para buscar apoio com relação a essa situação, onde aqui também já fizemos inúmeras reivindicações e mais alguns vereadores a princípio também, onde nada foi resolvido. Porém, ontem em mãos, peguei uma cópia do documento do Ministério Público com o seu Odair, um dos moradores que são referência nessa rua, por sinal, aqui está o documento do Ministério Público, onde o promotor Odair Tramontim, vereador César Sim, não proíbe, no despacho que deu, datado do último dia 3 de abril, que o poder público faça a manutenção nessa rua, que por sinal já é consolidada há muitos anos nessa comunidade. Pelo contrário, na folha 66, penúltimo e último parágrafo, ele diz o seguinte, abre aspas, cumpre ressaltar que o próprio município parece ter disponibilizado a realizar, sobre a luz do direito constitucional, a moradia, a dignidade da pessoa humana, serviços urbanos de manutenção das vias regulares existentes, placas amarelas, enfim. Por sinal, aqui nesta casa foi sancionada a lei que visa permitir essa manutenção nas ruas regulares, a exemplo de macadamizações, roçada, conserto de pontes, etc. Sendo assim, no último parágrafo, ele também sugere, abre aspas, na mesma folha, aos moradores, caso assim desejem, a provocação do poder público para que execute tais tarefas de manutenção urbana, bem como proceder em conjunto à regularização fundiária, algo que os moradores têm buscado fazer sem apoio do poder público, infelizmente, através do uso capião, e creio que saindo as escrituras possibilitará a oficialização dessa rua. Então, conforme o promotor orientou, estamos ao lado dos moradores fazendo tal provocação ao poder público, e já conversei a respeito disso com o Ricardinho, com o Mica, para buscar resolver essa novela, onde uma pequena melhoria na tubulação e a manutenção do calçamento danificado, segundo os moradores, pelas águas, que por sinal vem de uma outra rua, resolveria o problema. Onde também, vale lembrar, é verdade que os moradores, cansados de esperar pelo poder público, há anos atrás fizeram por conta, vereador Ito, o próprio calçamento da rua, que por anos ali não apresentou problemas. E mais do que isso, evitou que durante esses anos o poder público gastasse com constantes manutenções, com patrola, macadâmia, cada chuva que levava tudo para a rua geral e as tubulações. Ou seja, o poder público economizou, vereador Almir, lá na Egídio Berkenbrock, economizou sim recursos públicos e não foi pouco durante todo esse tempo. Sendo assim, espero que o poder público busque dar atenção à rua Egídio Berkenbrock, onde, segundo
Os moradores também se pagam impostos, inclusive IPTU, onde, embora não morem ainda em placa verde e sim amarela, são cidadãos blumenauenses que ajudam no dia a dia na construção da nossa cidade. Embora lembrados, como muitos, apenas em época de eleição, onde não importa a cor da placa, são achados por quem precisa de voto. Concedo a parte. Com autorização do orador, vereador Ailton de Souza Ito. Vereador Adriano Pereira, parabéns por trazer esse tema da Egídio Beckendorf. Eu também estive lá presente, conversando com os moradores, inclusive no dia que eu estive lá, uma ambulância iria se deslocar para subir, não conseguiu subir, e me parece que o vereador Juvino também esteve, já foi até o Ministério Público, também com os moradores, com o Micael. Eu acho que cabe aí uma articulação, uma sensibilidade do Ministério Público. Por quê? O problema dessa rua foi devido a uma enxurrada na rua anterior, ao qual o cabeçalho da rua fica bem no final e um container estava tampando a vazão d'água e a água desceu na rua. Então, acho que cabe sim sensibilidade do Ministério Público analisar esse tipo de caso. É rua de placa amarela, mas, pelo amor de Deus, gente, o problema da rua não foi ocasionado pela rua, foi uma rua de placa legalizada, uma placa verde. Então, eu acho que tem que sim, o mais rápido possível, a comunidade não pode ficar à mercê da situação que se encontra, que é lamentável. Parabéns. Obrigado, vereador Ito. Como eu mencionei aqui, a gente está com esse parecer em mãos do Ministério Público e, ao lê-lo aqui, inclusive mencionar, a gente entende que ele sugere a devida provocação ao poder público para dar manutenção, e essa provocação nós estamos fazendo aqui, inclusive na tarde de hoje, com o apoio dos demais vereadores que lá também se interessaram por aquela comunidade na busca de solução do problema. Eu tenho outra situação aqui. Presidente, concede mais 2 minutos para me concluir? Mais 2 minutos a Vossa Excelência. Outra situação que quero aqui pedir atenção, e como essas são inúmeras na cidade, infelizmente, na rua Augusto Reinhold, na Nova Esperança, e ali, inclusive, tem as fotos. Existe uma escola, é grande o número de pedestres, alunos, enfim, onde quero aqui agradecer, inclusive, a atenção do Ricardinho, da Secretaria de Serviços Urbanos, que ontem, após a ligação que fiz, pelo menos sinalizou o local. Pelo menos foi lá, vereador Ito, sinalizar o local. Porque é uma rua que passa inúmeros alunos de uma escola, né, inúmeros pedestres, moradores da rua, e a situação ali realmente era perigosa. E agora não basta só, obviamente, botar esses pneus que já estão cheios na cidade, né? Estão cheios. O vereador Gilson outro dia, inclusive, brincou que as cores de Blumenau agora são laranja, né, dos pneus, e verde do capim, uma coisa assim, se eu não me engano. E a gente pede que seja providenciado o conserto urgente desse buraco ali na rua. Inclusive, a dona Dulcimara, moradora ali ao lado, entrou em contato conosco. No dia de ontem, a gente reivindicou a solução. Por fim, eu quero aqui agradecer a manutenção feita na rua Germano Krieger, tem as fotos aí, inclusive o novo fiscal da área lá, o Silvinho, espero que nos atenda bem. A princípio, a indicação do vereador Becker, vereador aqui da casa, né, o fiscal lá da Velha, a princípio, o Silvinho, e que espero que nos atenda bem em nome da comunidade que paga o seu salário, obviamente. Por sinal, essa rua já deveria estar calçada, vereador Almir, pelo sistema de mutirão. Desde 2014, essa rua alcançou 100% lá em 2014, no programa Pavimentação, já era para estar pavimentada, essa que é a verdade. E ainda encontra-se nessa situação, como cerca de 50, 60 ruas, ex-vereador Braz Joncalho, que ainda estão nessa situação. Uma vergonha. Na época do ex-prefeito Décio, do ex-prefeito João Paulo, se fazia 50, 60 ruas por ano. E hoje não consegue se fazer em 5, 6 anos, não se consegue fazer o que se fazia naquela época. Uma situação realmente vergonhosa com relação às ruas de mutirão. Inclusive o Daniel Ostins está aqui, lá da Velha, ali de frente à antiga rodoviária, a rua Ana Heidrich, está paga há muito tempo também aquela rua ali, e nada da pavimentação. Também a rua do programa de mutirão, que já os moradores fizeram a sua parte. E assim, inúmeras outras ruas que os moradores fizeram a sua parte, o poder público, infelizmente, não tem feito a sua. Com relação àquele agradecimento ali, a gente registra como positivo e espera que o novo fiscal, indicação do vereador Becker lá na Velha, continue nos atendendo bem, porque recebe para isso, e se atender bem, nós vamos falar bem, e se não atender, o pau vai comer. Obrigado.